Paulo. Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, gentequefala.com.br, conheça nossos colunistas e colaboradores, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição o chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e ainda um telefone 5052-6622. Hoje, quinta-feira, é gente do MPD que fala, nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático, toda quinta-feira, e para que a gente torne possível esta parceria, a presença de uma integrante do Ministério Público Democrático, promotora de justiça, doutora Irene Moreno Vasconcelos. Doutora Irene, prazer tê-la aqui. Boa tarde, Zancopé. Prazer também estar no programa de vocês. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde aos presentes da mesa. Também conosco o advogado Jorge Eluffi, que é presidente da Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos. Doutor Eluffi, muito bom tê-lo aqui. É um prazer renovado, Zancopé, comparecer a esse programa tão ilustrativo e na companhia de tão ilustres pessoas como a doutora Irene Vasconcelos e o doutor Alexandre Cunha, juiz de direito e a nossa promotora. É um prazer. Doutor Alexandre Cunha, sempre bom tê-lo aqui. Sempre um prazer, Zancopé. Também cumprimento os colegas da mesa, Jorge, Irene. Olha, sem dúvida alguma, o assunto que está em todos os noticiários, em todos os bate-papos, em todas as conversas, é o momento político que nós vivemos. Vice-presidente Michel Temer é o chefe conspirador contra o governo. Eduardo Cunha é o presidente da Câmara, é o vice-chefe. As palavras não são minhas, são da presidente Dilma Rousseff, em discurso feito em cerimônia oficial, primeira manifestação pública da presidente Dilma após o vazamento de um discurso de Temer em que ele fala se o impeachment da presidente, ele fala como se já tivesse sido aprovado, seria um ensaio para o discurso de posse, o que acabou vazando. Doutora Irene Vasconcelos, doutor Alexandre Cunha, doutor Jorge Eluffi, este é o tema do momento. Eluffi? Olha, Zancopé, é um tema do momento e bastante espinhoso, né? Nós estamos assistindo aí uma crise político-institucional que nós esperamos que seja superada agora com o julgamento da admissibilidade do processo de impeachment pela Câmara dos Deputados no domingo. Espero que a partir daí, estando o processo no seu foro competente, adequado, que é o Congresso Nacional, que as coisas se acalmem, né? Eu prefiro não comentar as palavras da presidente nesse tema, porque, no meu modo de ver, são fruto de um tom emocional, muito de retórica. Ela tem uma certa razão em relação principalmente ao presidente da Câmara, que realmente está respondendo, inclusive, a processo de investigação na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados e, portanto, no meu modo de ver, e no modo de ver da OAB, que já se pronunciou a respeito, já inclusive representou ao Congresso Nacional, ele não teria condições de idoneidade para chefiar um processo de impeachment. Nesse aspecto, eu até entendo que ela tem uma certa razão. Com relação ao vice-presidente, eu não tenho nada a declarar, porque ele está, como vice-presidente, na expectativa, aguardando o desenrolar dos acontecimentos, né? Então é isso. Doutor Alexandre? Eu acompanho as palavras do Jorge. Na verdade, assim, né, com relação a quem é conspirador, quem não é conspirador, existe muito de político aí, né? Totalmente político. Sim. Eu digo sempre aqui, reforço, é um julgamento político. Os senhores são operadores do direito, então os senhores têm uma conduta de acordo, tal, direitinho, mas lá não é, lá é político. Mas aí que está, Zé Copé, mas a base é jurídica, né? E isso, pelo menos no controle, que era nesse, nessa parte do controle, né, do que é jurídico, o papel do Supremo Tribunal Federal no controle da regularidade desse processo, isso acho que dá para a gente falar um pouquinho.
Uma é a que o próprio Jorge comentou, assim, é triste a gente ter o presidente da Câmara nessa situação presidindo o processo, né? Então, assim, é acusado de fatos graves, né? Teve já documentos de que é uma pessoa que tem conta no exterior, que não tinha sido declarada, e não é só um fato, né? Há diversos fatos. E isso, da parte dos estudiosos do direito, né, dos aplicadores da lei, gera essa reflexão se o Supremo efetivamente, né, com tanta competência, né, a questão do foro por prerrogativa de função, né, ele ser a instância única de julgamento de todos os parlamentares, né, em âmbito federal, se isso é uma coisa que se justifica. Porque por mais que se tente fazer uma apreciação célere desses processos, eu imagino que a ideia seja isso, a quantidade de coisa para julgar, aliada a toda a competência de guardião da Constituição, que deveria ser efetivamente, né, a competência mais importante do Supremo, devia se focar nisso, não permite que seja feito. E há um pedido de afastamento do presidente da Câmara, que até onde eu sei não foi julgado, né? Não sei se algum dos colegas aqui já teve informação a esse respeito. Isso precisa ser apreciado, porque, querendo ou não, se sair a presidente da República, hoje presidente da Câmara fica a um passo de assumir a presidência da República. E isso é uma coisa muito séria, na né? sucessão. Então, essa é uma reflexão que acho que, como profissionais do direito, a gente deve ter, né? Se ainda se justifica manter esse foro prerrogativa de função para tantos cargos, né? De repente poderia manter para o presidente da República, né? Eventualmente presidente do Supremo, se o caso, aí sim, né? Presidente da Câmara do Senado, mas não todos os parlamentares. Né, que aí todo mundo que está respondendo o processo lá, que é parlamentar, vai responder uma única vez e perante o Supremo. Processos enormes. Né, e a gente precisando que o Supremo decida um monte de questões constitucionais, né, que, quer dizer, é impraticável. Né, essa reflexão acho que a gente tem que fazer. Doutora Irene? O que eu sinto é que a presidente Dilma, ela se sente injustiçada, assim, no sentido de que ela acha que ela tem uma condição pessoal melhor do que a do vice-presidente Michel Temer e a do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Doutora Irene, parece aqueles negócios que a gente vivencia na escola, né? Aquela discussão de um estudante com o outro, um xinga aqui, outro xinga lá. Lamentavelmente, são as duas pessoas mais importantes no âmbito da política com essa discussão. Exatamente. Tem os aspectos infantis do comentário. Eu concordo com você, Zé Copé. É uma situação bastante séria, né? Sim. Mas o sentimento dela, eu acho que é esse, que eles não têm assim, uma condição moral melhor do que a dela para estar desempenhando o papel que eles estão desempenhando. Mas pela primeira vez nesta semana, ela admitiu que pode ser afastada, que pode ser apiada do cargo. É a primeira vez que ela comentou ontem que ela pode ser carta fora do baralho, né? É uma situação muito triste. Projeto de lei, projeto de lei do Senado, 233. Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado acaba de aprovar o projeto de lei que traz inovações ao inquérito civil. No entanto, segundo especialistas, tais inovações... Eu vou deixar essa parte do comentário de lado, porque os senhores são operadores do direito e o que eu possa ler aqui deve ser muito mais esclarecido através dos senhores que participam. Doutor Alexandre? Olha, esse projeto em específico eu não conheço. Vocês conhecem esse projeto? Eu conheço, eu li o artigo, inclusive, do nosso presidente, Roberto Liviano, no Conjur, né? Sim. E ele está realmente fazendo críticas a esse projeto, porque ele cria certas restrições à atuação do Ministério Público na condução do inquérito civil. Tornando obrigatória, inclusive, a presença a oitiva do investigado, sob a assistência de um advogado. Então, eu discordo em parte da opinião do meu querido amigo Roberto Liviano, embora eu entenda que o Ministério Público tem realmente o poder de dirigir as investigações no inquérito civil, tem que ter total independência, ele tem que produzir a prova
que ele vai utilizar eventualmente numa ação futura, numa ação civil pública, né? Ação de improbidade, geralmente. Mas eu entendo que alguns aspectos desse projeto, eu entendo que tem mérito. Por quê? Nós, recentemente, Zancopé, querida Irene e Eduardo e Alexandre, nós tivemos um projeto de lei que foi recentemente aprovado em janeiro, alterando o estatuto da advocacia da OAB e tornando obrigatória, quando for de interesse do investigado em inquérito criminal, em qualquer esfera, seja na polícia, seja no Ministério Público, tornando obrigatória a presença, a participação do advogado em todas as fases do inquérito, para produzir provas, para fazer uma pré-defesa, não é? E isso alterou um pouco aí a natureza do inquérito policial, que era exclusivamente inquisitorial, e agora passou a ter um certo contraditório, né? Ou seja, a oportunidade de o investigado querendo, né, facultativo, ele pode se fazer representar por advogado nas investigações criminais. Agora, esse projeto de lei amplia essa participação do investigado, dando-lhe direito no inquérito civil, que é da competência do Ministério Público. Eu entendo que nesse aspecto é salutar, porque o investigado ele vai ter produzida contra si uma prova que vai ser utilizada numa futura ação civil pública, de improbidade ou de qualquer outra, de indenizatória. E ele pode, nessa fase, até auxiliar o Ministério Público trazendo provas, trazendo indícios que ajudem o Ministério Público a formar a sua opinião, o seu convencimento. Mas quando o senhor diz trazendo provas contra si? Não, contra si não. No caso, o investigado, sim, por favor, ele vai apresentar provas em sua defesa. Numa fase... O senhor diz a possibilidade dele cometer um deslize nessa... Não, por isso que ele é obrigatório assistência por advogado, assistência por profissional técnico, que aí vai atuar no inquérito civil, assim como a lei já determina que no inquérito policial tem a participação do advogado assistindo ao investigado, também será obrigatória no caso do inquérito civil. O projeto sugere é que a pessoa não se apresente sozinha. Sim, que ela possa ser ouvida no inquérito civil e ajude a produzir provas que possam convencer o Ministério Público que não é o caso de instaurar o processo. É isso que eu digo. Me ajuda se eu não sei se eu estou errando, não sei se a Irene já queria falar agora, mas o que eu ia falar é um pouco nessa linha aí. Me parece que hoje você não tem uma disciplina legal de como é que vai se desdobrar o inquérito civil. Não, não tem. E esse é um questionamento que se tem. Parece que tem um regramento do Conselho Nacional do Ministério Público. Exatamente. E aí, como uma forma de exercício de poder, né, qualquer forma de exercício do poder do Estado tem que estar minimamente disciplinada para que não tenha ofensa de direitos. Né? Então, embora eu não conheça aqui exatamente o teor do projeto, eu penso um pouco como você. Quer dizer, você falar que a pessoa, né, que tem um inquérito, isso aí vai ter que estar registrado em algum lugar, né? Você vai ter que prestar contas, né, de que isso existe, isso vai ter que ter o fim em determinado momento. Sim. Salvo engano, eu tinha ouvido falar que iam colocar um prazo rígido. Isso aí talvez não seja uma boa ideia, porque, enfim, né, existem apurações que você tem que ter um prazo mais dilatado. Né? Qualquer elemento objetivo, assim, que procure encerrar demais, eu acho que a gente tem que ver com atenção. Mas, do fato, existe um processo, aqui não pode ser simplesmente aberto e extinto, né, ao bel prazer de quem está investigando, né, tem que ter um registro disso, a pessoa tem que ter oportunidade de se manifestar, porque, querendo ou não, os elementos que vão ser produzidos ali depois vão fundamentar uma possível ação penal. Isso. Você já tem uma ação penal, uma ação de improbidade. No caso, uma ação de improbidade. Sim. Acabou sendo um ato falho, né? Sim. E a ação de improbidade é uma coisa super grave. Sim. Então, a pessoa já poder esclarecer o Ministério Público sobre os fatos ali e, eventualmente, já determinar o encerramento do inquérito é algo salutar. Né? Mas a gente tem que ver com cuidado para, enfim, não ficar criando também a ideia de nulidade, né? Uma formalidade aqui que não teria maior sentido ter que ser cumprida. Agora, há aspectos polêmicos que eu não me aprofundei, mas eu vi que há aspectos polêmicos, por exemplo, na responsabilização do promotor que está conduzindo o inquérito civil por... Quer dizer, cria uma certa restrição, né? Quer dizer, ele tolhe um pouco a independência do membro do Ministério Público. Pode dizer, cria uma responsabilização por abuso, que já existe até na lei, né? Não havia nem necessidade, já existe abuso de autoridade, o abuso de poder, já existe essa previsão. Então,
talvez esse aspecto seja um pouco demasiado, né? Mas com relação à possibilidade do investigado comparecer, ser ouvido e produzir provas e assistido por advogado, eu acho bom, eu acho um avanço. Eu sou um pouco reticente aí com esse projeto, porque é um projeto que restringe o poder do Ministério Público, né? Eu entendo que a instituição ela é muito importante para a sociedade e neste momento, especialmente nesse momento político em que vivemos, um projeto que restringe os poderes do Ministério Público, eu acho que se mostra preocupante, né? Exatamente por isso que eu concordo até com o doutor Liviano, a doutora Laila e o doutor Charles, que escreveram esse artigo do Conjur, que essa restrição ao trabalho do Ministério Público pode prejudicar a sociedade. Eu acho que tudo depende de como vai ser aplicada essa norma, a intenção de quem está fazendo esse projeto. Mas eu vejo com preocupação, neste momento, né, em que o Ministério Público é praticamente a única instituição assim, de defesa da sociedade em termos de patrimônio público, titular da ação penal. Eu vejo com preocupação esse projeto de restringir a atuação do Ministério Público. Doutor Irene, existe uma gana para tirar o Ministério Público das suas ações necessárias à sociedade? Às vezes eu vejo isso com muita intensidade, né? É bom para nós, cidadãos, com o Ministério Público, mas parece que tem pessoas que acham que o Ministério Público atrapalha. É exatamente isso que os colegas só que falaram, eu acho que tem pertinência. Claro, o promotor de justiça né, não pode abusar no exercício de sua atividade, tem que ter respeito, né? Temos que ter muito cuidado na nossa atuação. Mas restringir essa atuação do Ministério Público é muito preocupante e pode servir a interesses de pessoas que não querem ser investigadas, né? Ou que querem intervir no procedimento para modificar o andamento das provas, né? Para alterar. Porque as pessoas não estão preocupadas com o momento, elas estão jogando lá na frente. Foi exatamente isso. Eu acho que isso deve ser sopesado, deve ser analisado com bastante cautela, mas eu sou, como advogado, até representante da OAB, eu entendo que tem que ser garantido sempre o mais amplo direito de defesa aos investigados. Porque o inquérito civil é de uma gravidade para o investigado que pode lhe causar, uma ação civil pública no futuro, pode lhe causar danos irreversíveis. Não só no seu patrimônio, como na sua reputação. Sim. Reputação perante a sociedade. E eu acho que por isso que é importante, como ele pode participar e deve participar da ação civil pública, sendo ouvido e se defendendo, eu acho salutar que ele possa também, eventualmente, formar o convencimento, ajudar a formar o convencimento do promotor, que é o titular da ação, para que ele não entre com uma ação, eventualmente, que tenha provas frágeis ou que seja, evidentemente, esteja se imputando algo a alguém que é evidentemente inocente. Então, por isso eu entendo que é importante o investigado, que tem um direito fundamental, né, de ser ouvido, né, de se defender, produzir provas, eventualmente, nessa fase de inquérito civil e ser assistido por um profissional, um advogado. Eu só também acrescentaria, enfim, né, compartilho da preocupação da Irene, que também é a preocupação do Jorge, né? Imagina, como cidadãos, a gente quer o Ministério Público funcionando. Sim. Enfim, tem um projeto de disciplina, eu acho que a disciplina é necessária, não dá para ter exercício de poder sem disciplina. Agora, em que termos isso aí vai se dar? E lógico, vai se ouvir o acusado, no caso o investigado, né? Vai. Agora também não pode ser uma oitiva que vá atrapalhar a apuração, né? Então tem que ser dentro de uma ideia geral, de que algumas medidas, né, você tem que fazer elas antes da oitiva. Há provas sigilosas até. Alguns elementos você tem que ser colhido sem a pessoa ser ouvida, sob pena de frustrar isso. Verdade. Mas me parece que nesse aspecto é salutar e tomar cuidado, né? Porque, enfim, tem essa apuração pelo Ministério Público e uma apuração em ação de improbidade muitas vezes leva uma apuração também criminal ou deveria levar uma apuração criminal. E para isso a gente precisa de polícia.
né? Então, por mais que a gente confie no Ministério Público, seja uma instituição, né, com corpo, está fazendo um trabalho fantástico, né, para a nossa sociedade, a gente precisa cuidar da polícia também. Os outros órgãos de investigação eles têm que funcionar, né, se complementando, e não pode simplesmente se esquecer que porque o Ministério Público funciona, a polícia não funciona. Né? Tem que a polícia funcionar, o Ministério Público ele fiscaliza a polícia. Né? Então, se o Ministério Público faz a função da polícia, quem que vai fiscalizar o Ministério Público? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Né? Eu acho que tem que ser uma atividade que complemente a atividade policial. Né? Porque senão a gente tem alguém que está fazendo uma atividade executiva de investigar sem ter ninguém controlando a atividade dele. Usuários de serviços de banda larga têm protestado contra medidas de grandes operadoras do país de limitar o uso de dados de internet até cortar a conexão caso os pacotes contratados sejam excedidos. Em 3 dias desde a sua criação, a página Movimento Internet Sem Limites, que advoga contra a medida, já obteve mais de 149 mil curtidas. Tem uma plataforma que reúne mais de 278 mil assinaturas desde a sua postagem em 22 de março. Doutora Irene, me parece aqui uma luta de Davi e Golias, né? Porque a gente querer alguma coisa, protestar contra estas empresas operadoras, são as empresas com o maior número de reclamações. E é meio difícil a informação de quem tenha sido bem-sucedido. Eu sei que restringir o uso da internet é muito ruim. Assim, quando a internet fica mais lenta, eu também me sinto muito desconfortável. Eu realmente não sei como é que essas empresas e o consumidor poderiam aqui, né, fazer um acordo para melhorar esse serviço, né, para dar continuidade. O que os colegas acham? Olha, se me permite, eu também não sou um especialista em internet e tal, mas eu entendo que hoje as redes sociais... Eu sou especialista em receber, o senhor recebeu o excesso de dados. Você vê que às vezes até o vice-presidente comete algum engano, né, na remessa de mensagens. Mas, enfim... Zancope, eu entendo que hoje em dia as redes sociais são muito importantes. Nós estamos aí com uma verdadeira febre, né? Que elas são importantes transmissoras de ideias, de informações. E eu sou contra qualquer tipo de restrição. E aqui é uma restrição porque você vai cobrar proporcionalmente ao uso da internet pelos consumidores, você está, de certa forma, restringindo a divulgação de ideias e informações. E, então, nesse aspecto, eu acho que não deveria ser, porque nós temos uma grande difusão, né, de informações, de ideias, de opiniões pelas redes sociais, internet, WhatsApp, etc. E eu acho que são de interesse público, apesar dos excessos, né, nós estamos vendo aí excessos, até abusos, né, no uso dessas mídias, né? Mas eu entendo que é importante mantê-la sem limites. Eu, nesse aspecto, eu concordo aqui com esse movimento. Doutor Alexandre, deixa eu acrescentar para o senhor. Eu constantemente recebo no meu telefone a informação de que eu excedi o limite de dados. E aí vem lá uma proposta que eu pague um valor maior, né? Acrescente um valor. Aí ontem um cidadão, um gentil, né, operador da empresa lá me ligou se eu não queria já um pacote maior. Eu tenho um problema. Eu não sei quando é que eu esgoto os dados. Como é que eu chego lá com o senhor para protestar com isso? Olha, esse tema assim, me lembra outros, né, como a questão do passe livre e tal. Então, toda prestação de serviço tem um custo. Né? A gente, né, gostaria que não tivesse, né? Aí pensa-se na vida sem catracas. Né? Enfim, a internet... Né, como um serviço prestado à população tem um custo. Agora, né, se é legítimo ou não, isso que você colocou, Zancope, enfim, como consumidor, todos nós, né, é um problema mesmo. Né, quem faz o filtro de quanto está sendo usado? Né? E aí vem o papel do Estado, vem o papel do PROCON, vem o papel do Ministério Público, porque se permitir que as empresas efetivamente façam o que querem, o cidadão fica completamente desguarnecido. Então, tem que sentar, e aí isso eu acho que é uma questão
que tem que fazer coletivamente. E aí já pegando a questão da justiça. Né? Porque, quer dizer, é um problema. Agora, se todos os 200 milhões de brasileiros, né, forem entrar com uma ação para cada um resolver individualmente se pode ter essa limitação ou não, quer dizer, é mais uma coisa que não vai dar certo no judiciário atuando de ação. Isso aí é a típica coisa que você tem que fazer uma atuação extraprocessual bem feita pelo PROCON, pelo Ministério Público, se não entrar com uma ação coletiva contra essas empresas e que, enfim, se traga alguma razoabilidade a isso. Qual é o custo, né? Quais são os parâmetros que são razoáveis? Eventualmente, se tem que pagar um pouco a mais, que fique claro, que fique transparente, razoável. Isso a gente não tem. Eu, pelo menos, não sei. Como é que eu consumi todo o meu dados lá, né? O meu volume de dados contratados? Eu não sei. Sim. Só sei que me avisam que eu excedi. Não, e aproveitando esse gancho, Zancopé, isso aqui como consumidor, acho que todo mundo tá sujeito. É impressionante como a tecnologia avança e alguns produtos, a qualidade deles piora. Né? Bateria de carro. Uma coisa, à medida que os anos passam, menos ela dura. Isso é uma coisa que deveria ter uma atuação séria dos órgãos de defesa do consumidor. O que está acontecendo? Será que isso a piora na qualidade do produto não é algo intencional para você trocar mais vezes? Isso a gente não vê acontecendo. E isso é a típica coisa que o cidadão sozinho não tem como fazer. Você teria que ter os órgãos de defesa do consumidor atuando firmemente nisso. Como toda quinta-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Kátia Reis, da Escola FIPESP. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos participantes e ouvintes do Gente que Fala. Kátia, assunto de momento, dengue, zika e chikungunya. Eu vou abusar da sua boa vontade para esclarecer como o vírus se manifesta. Os sintomas são parecidos com os da dengue, mas de forma mais branda. Febre alta, dor de cabeça e no corpo, manchas avermelhadas, dores musculares e nas articulações. Também pode causar inflamações nos pés e nas mãos, conjuntivite e edemas nos membros inferiores. Os sinais costumam durar entre 4 e 7 dias. Nos Estados Unidos, autoridades sanitárias norte-americanas apelam ao Congresso por mais financiamento para pesquisas de vacinas e medicamentos. Mas, Kátia, uma dúvida que é muito difícil ser esclarecida. Existe relação entre a zika e a microcefalia em bebês? Então, a partir de exames realizados em um bebê nascido no Ceará e que acabou vindo a óbito com microcefalia e outras malformações congênitas, identificou-se a presença do vírus. A confirmação foi possível a partir da certificação do Instituto Evandro Chagas, assim que identificou a presença da zika em amostras de sangue e tecidos do recém-nascido que veio a óbito. A comprovação da relação entre o vírus e a microcefalia é inédita na pesquisa científica mundial. A microcefalia é uma malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada e, normalmente, ela é causada por fatores como o uso de drogas e radiação. Segundo o governo, na epidemia atual, os bebês nascem com perímetro cefálico menor que o normal, que habitualmente é superior a 33 centímetros. E como se prevenir, Kátia? Então, como a transmissão ocorre pela picada do já conhecido mosquito Aedes aegypti, parente próximo da zika, recomenda-se o uso de mosquiteiros com inseticidas, além de instalação de telas em janelas e portas. Usar repelentes tópicos à base de um composto chamado icaridina e roupas que cubram braços e pernas ajudam a reduzir os riscos de ser picada. Mulheres gestantes devem adotar cuidados redobrados. Até o momento, o Ministério da Saúde fez um apelo para uma mobilização nacional no combate ao mosquito Aedes. O governo lançou uma campanha para alertar para o fato de que o mosquito mata. Comitês de especialistas apoiarão o Ministério da Saúde nas análises epidemiológicas e laboratoriais, bem como no acompanhamento dos casos. Mulheres gestantes devem manter o acompanhamento e as consultas de pré-natal, com a realização de todos os exames recomendados pelo médico. Kátia, muito grato. Boa tarde, Kátia. Boa tarde. Kátia Reis, da Escola FIPESP, nesta parceria que mantemos Gente que Fala e a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gente que Fala retornará em instantes.
Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Toda quinta-feira, o nosso Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. Conosco hoje, representando o MPD, promotora de justiça, doutora Irene Vasconcelos, também conosco o juiz de direito Alexandre Cunha e ainda o advogado Jorge Eluf, que é presidente da Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos. O doutor Jorge Eluf, deixa eu fugir um pouco da pauta aqui, mas há instantes o senhor fez referência à OAB e este desenrolar de processo, de pedido de impeachment. A OAB está participando, a OAB se manifestou com relação ao afastamento da presidente Dilma. Até onde o cidadão comum pode enxergar essa participação da OAB? Muito bem, Zancopé, muito boa essa pergunta, porque a OAB ela tem uma dupla atividade institucional e corporativa. A corporativa ela defende o exercício da profissão, né, e fiscaliza o exercício da advocacia. E a sua atividade institucional, que é prevista em lei, é no sentido de defender as instituições, o Estado de Direito Democrático, a lei e os direitos humanos, em geral. Então, dentro dessa perspectiva,
A Ordem dos Advogados do Brasil foi provocada por diversos setores e segmentos da sociedade no sentido de tomar uma posição com relação ao processo de impeachment. E a OAB tomou duas atitudes. Primeiro, com relação à situação particular do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, a Ordem representou, junto ao Congresso Nacional, pedindo o afastamento imediato do presidente Eduardo Cunha, por entender que ele não reunia mais condições para exercer aquele relevante cargo. E, ao mesmo tempo, a OAB ouviu as 27 seccionais, todos os estados foram ouvidos por seus conselheiros eleitos pelos advogados. Nós somos hoje mais de 900 mil advogados inscritos no Brasil. Então, todos os 27 estados colheram a opinião de seus representantes legítimos, que são os conselheiros eleitos. E, dos 27 estados, 26 votaram uma moção no sentido de que a OAB ingressasse com um pedido de impeachment, não no sentido de obter o impeachment da presidente, mas que fosse iniciado o processo de investigação por crime de responsabilidade. E o Conselho Federal reunido deliberou, então, por ingressar com esse pedido junto ao Congresso Nacional. Por 26 votos, novamente, e contra apenas uma seccional se manifestou contra, a Ordem, então, preparou um pedido de impeachment para ingressar no Congresso. Foi feito isso há uns 15 dias passados, né? O presidente do Conselho Federal, junto com sua diretoria e outros presidentes de seccionais, inclusive o presidente da OAB de São Paulo, o Dr. Marcos da Costa, esteve presente, e levaram o pedido ao Congresso Nacional. Lá houve uma série de tumultos, né, de incidentes provocados por pessoas contrárias à atuação da Ordem nesse processo, mas foi feito o ingresso da Ordem atendendo a uma deliberação de todas as suas seccionais. Eu gostaria de lembrar que esse foi um processo mais democrático de colheita de opiniões. E lembro que no processo de impeachment do presidente Collor, a OAB também ingressou, juntamente com outras entidades, mas não houve essa consulta tão geral, tão ampla, tão genérica por parte dos conselhos seccionais e dos conselheiros, como agora. Então, foi um processo legítimo, foi um processo democrático e transparente. Só para acrescentar, está tudo bem. Só para acrescentar um detalhe. Quando o senhor fala a OAB pede o afastamento do Eduardo Cunha, sim, nós estamos numa discussão política. Aí a OAB é um pedido jurídico. Pode colocar assim? Sim, porque... são eles que decidem. São eles que decidem. A OAB apenas provoca... vamos dizer, quem tem a competência para fazer o afastamento seria o Congresso Nacional, em última instância até o Judiciário. Sim. E a OAB teve a iniciativa de provocar o Congresso para que ele seja afastado imediatamente, justamente para não criar essa polêmica toda que nós estamos vivendo. Se ele tem legitimidade para conduzir um processo de impeachment da Presidente da República, estando sob investigação, se ele tem legitimidade, terá no futuro de substituir o presidente, vamos supor que o vice-presidente assuma, ele é o segundo, ele vai ter legitimidade para assumir um cargo de Presidente da República, estando sob investigação, sob suspeita, com processo até já para ser instaurado no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente questiona tudo isso aí para que seja feito esse afastamento. Eu queria fazer uma pergunta. Claro. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu queria saber como é que está esse processamento lá agora no Congresso, desse pedido da Ordem. Então, o presidente Eduardo Cunha segurou por quê? Primeiro que ele não tem muita simpatia pela OAB. Vou dizer por quê. Ele é autor de diversas proposições legislativas no sentido de extinguir o exame de ordem. Ele sempre está tentando extinguir o exame de ordem, que é um filtro importantíssimo para a cidadania, de ter advogados preparados tecnicamente. Você imagina, hoje nós temos 900 mil advogados inscritos. Você imagina se você libera qualquer bacharel para ser advogado, para sair advogando por aí, defendendo a liberdade das pessoas, defendendo o patrimônio das pessoas, sem passar por um exame de habilitação, que é o exame de ordem. Eu acho que é um desastre. Então, ele não é muito simpático às causas da ordem, vou dizer.
E aí ele recebeu, ele sequer recebeu a comitiva sob a liderança do presidente nacional da ordem, o Dr. Cláudio Lamarck. Ele não recebeu, simplesmente mandou protocolar lá. Foi protocolado, agora ele está segurando, porque ele está esperando, segundo ele, ser julgado o processo original de impeachment, que é aquele formulado pelos 3 juristas, o Hélio Bicudo, o Miguel Reles Júnior e a Janaína Pascoal. Então, é esse processo que está sendo agora considerado pelo Congresso. E os outros estão aguardando. Zacopé, só para acrescentar algo também, assim, quando a gente fala de político e jurídico, não sei se essa diferença assim, se coloca como pode parecer para o imaginário popular. Quando a gente fala que o processo, por exemplo, contra o Cunha, né, lá na Câmara, é político, e não é, né? Quer dizer, porque a gente não tem um esclarecimento sobre isso. Assim, você tem regras, né, de conduta dos parlamentares. Uma delas é eu não sei se você fala probidade, assim, é um conceito vago. Decoro. Né? Decoro parlamentar. Mas lógico, o que vai dizer o que é o decoro ou não, e como são os próprios parlamentares que vão decidir isso, aí você fala, é um julgamento político. E não é, né? Porque se você não tem um fato que efetivamente é imoral, né, um ilícito grave, você pode questionar judicialmente se aquilo ali foi falta de decoro, se foi uma perseguição ou não. E no caso do Cunha, me parece que é uma coisa jurídica, porque você tem um processo, e assim, não só é bem jurídico, porque você tem um processo de afastamento dele que não consegue ir para frente. E a gente, né, como cidadão, tivemos que testemunhar não sei quantos noticiários dizendo, olha, ia votar esse dia, ele abriu sessão na Câmara para que quem fosse votar fosse ficar com falta. Gente, isso é um absurdo. Mas, doutor Alexandre, eu mesmo uso sempre essa expressão de que é um julgamento político. Se considerarmos os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, o legislativo tem as suas normas próprias, né? Tem o seu regulamento dentro do plenário para que ele possa atuar. Aí ele se socorre do Supremo, se socorre da Justiça, para que a Justiça diga o que ele deve fazer, mas ele não faz. É esse o aspecto que eu digo. Aí acontece como o doutor Eluf se referiu, entrega o protocolo e ele esconde. Então, não é às claras. Mas, Zacopé, como todos funcionários públicos, né, em sentido lato, uns eleitos, outros por concurso, todos nós temos regras de conduta. Isso não é diferente. E se tem regras, né, fala o regimento da Câmara. Pois essas são as regras que regem a atuação deles. A gente tem, né, código de deontologia também na magistratura, né, tem o código dos servidores. Então, cada um tem que cumprir as regras que são previstas ali, e o judiciário é o guardião final do cumprimento dessas regras, independentemente de onde elas estejam. Eles têm lá o regimento? Pois o regimento tem que ser cumprido. Perfeito. Precisa contar isso para eles. Só queria fazer mais um esclarecimento. Não, tudo bem. Porque eu uso sempre essa expressão, é um julgamento político. Então... Só queria fazer mais um esclarecimento, Zacopé, se me permite. O pedido formulado pela ordem é muito mais amplo do que esse que está sob apreciação, porque ela abrange não apenas as questões financeiras, nas tais pedaladas, como também outros fatos de extrema gravidade que foram levantados por um processo chamado delação premiada do senador Delcídio do Amaral, ex-líder do governo, e que apontou uma série de fatos gravíssimos, inclusive de interferência no funcionamento do Poder Judiciário, ao nomear um ministro que supostamente iria para lá já com a encomenda de conceder liberdade para aqueles presos da Lava Jato. Então, fatos muito graves que a ordem entende que tem que ser apurados. E que se repetem, né? Porque Exatamente. Se for pensar no próprio mensalão, houve a denúncia ali de que determinados ministros da corte, né, foram consultados a opinião deles sobre o processo antes de ser nomeado ou não. Quer dizer, a gente vê isso com uma tranquilidade, né? E aí vai se repetindo. Verdade. Este é dentro do gente do MPD que fala, este é um assunto, posso dizer, bem técnico. A obrigação de fundamentar decisões judiciais imposta pelo novo Código de Processo Civil não tem mais como ser
revertida. E, apesar das críticas, é uma característica importante de democracias solidificadas, onde o jurisdicionado e seus representantes são devidamente informados dos motivos que levaram a causa a ser concedida ou rejeitada. A opinião é do ministro Aloísio Silva Correia da Veiga, do Tribunal Superior do Trabalho. Doutor Alexandre, doutora Irene, doutor Jorge Luff, quem se Doutor Alexandre, que é o foco aí agora. Sim. Que é juiz, Olha, fundamento. o que está dito aqui é uma tautologia, né? Porque, de fato, né, as decisões judiciais devem ser motivadas, sempre tiveram que ser. O que se questiona é em que nível deve existir essa motivação, né? Salvo entendimentos em sentido contrário, o destinatário da prova no processo judicial é o juiz. Ele vai formar a convicção dele, vai ter que expor as razões disso lá numa sentença. Isso era antes, é agora. Fatos que são irrelevantes, né, para a formação do convencimento do juiz não vão constar ali. E, enfim, ali não é um questionário, uma prova para saber a opinião do juiz sobre determinar, né, todos os fatos que as pessoas têm curiosidade de saber. Ele vai falar o que é importante ou não para a decisão. Agora, o que é importante? Também, como a gente está falando, um conceito vago. Aí a parte vai falar, olha, não foi o suficiente. Aí o juiz vai acrescentar ou não vai falar nada, e isso depois vai ser sujeito ao controle do tribunal, que vai falar, foi suficiente ou não foi suficiente. Só para registrar e enfatizar, toda quinta-feira, gente do MPD que fala, a pauta é montada pelo MPD, e o MPD convida os participantes. Então, o MPD tem o cuidado de colocar na mesa o advogado, o Ministério Público e o juiz. Mas eu achei a pergunta ótima. Você só faz questão porque às vezes a pessoa vê, aí dá a impressão que antes não tinha que motivar. Perfeito. Verdade, Sempre teve, não é só o judiciário, o Ministério Público também, quando vai arquivar uma denúncia, quando vai propor, tem a fundamentação ali. Sim, O delegado de polícia resolveu, né, pela autoria e materialidade do crime em desfavor de alguém, tem que motivar, ó, por esse elemento. Né? A gente exerce poder não é em nosso próprio nome, é com relação à população, né? Aqueles que são os destinatários dos serviços que a gente presta. Então, a motivação sempre teve que ter e sempre vai ter que ter. Sempre terá. Doutor Luff? Bom, concordo plenamente. Se o magistrado está dizendo, eu não tenho nada a O acrescentar. Ministério Público. Eu também concordo com o colega, porque e também não entendi por que é uma inovação do Código de Processo Civil. Eu, desde que estudo direito, eu entendo que, aliás, todas as pessoas que falam do Eu processo acho, têm que ser eu posso fazer fundamentadas. botar uma pazinha aí? Nós cansamos de ver decisões, por exemplo, de liminar, concedo porque atendidos os pressupostos legais, ou indefiro porque não atendidos os pressupostos legais. Eu acho que isso não pode ocorrer. Mas já não poderia acontecer. Mas nós vimos muito comumente esse tipo de decisões que são importantes para o jurisdicionado. Uma decisão dessa, ele precisa saber por que não estão presentes os pressupostos legais para uma tutela antecipada, para uma liminar, para qualquer. Então, eu acho que é por aí que está. Não é propriamente nas sentenças, que realmente são todas motivadas, ou nas cotas do Ministério Público, etc. Eu acho que é para esse tipo de decisão que foi dirigida essa nova norma. E tem que ser motivado, sim. Exatamente. O juiz ele tem que falar, naquele caso, a razão dele dar aquela decisão. Sim. Então, se a plausibilidade do direito se faz presente, ele tem que explicar por que, naquele processo, ele entende que a plausibilidade do direito se faz presente, que é uma condição lá informada, Sim. e ele tem que fazer referência àquele processo. Isso é muito importante, porque existem realmente algumas decisões que são generalizadas, que até se dá a impressão que, embora os dilemas às vezes sejam parecidos, né, mas se dá a impressão que se usa em vários processos. E é uma inovação, talvez, do Código de Processo Civil, exigir que o juiz se manifeste exatamente sobre aquela circunstância, né? Mas assim, Ele tá sendo mais só para exigente, acrescentar talvez. mais um ponto.
assim, que existem decisões genéricas, e não deveria, né? Deveria sempre se colocar mais precisamente, né, ao que se está se referindo. Isso é um vício, mas também tem que se ver a quantidade de coisas que tem para se fazer. E o genérico, aí o volume industrial que virou o judiciário, é genérico do advogado, que também propõe ação lá e não faz pedido certo, pede, né, também bem padrãozão. O Ministério Público também tem cotas que às vezes faz de uma forma um pouco mais genérica. Todos nós temos que trabalhar na medida do possível para fazer mais específico. A inovação do código, para mim, não vai alterar. Eu sempre tentei fazer, na medida do possível, mais, né, concreto, individualizado. Agora, tem que ver também o volume de coisas, né, que virou o judiciário. Deixa eu só acrescentar mais uma coisa. Até porque, embora os dilemas se pareçam muito, cada caso é um caso. Cada caso tem uma particularidade. E, para aquele jurisdicionado, é muito, 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 muito importante. Então, a exigência do Código de Processo Civil, do novo Código, se é que eu entendi bem, ela é pertinente. Eu vou avançar aqui, porque eu acho interessante se os pais acreditam que as crianças deveriam brincar mais, né? Os pais, porque um projeto da Câmara dos Deputados definiu a família como sendo composta exclusivamente por pai, mãe e filhos. No dicionário, família é um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, com a ressalva especialmente pai, mãe e filhos. Como a configuração não tradicional cresce cada vez mais, a Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual, em parceria com o dicionário WAIS, quer ampliar as definições do verbete, englobando, por exemplo, mães solteiras, jovens que cuidam de irmãos mais novos, casais homossexuais que adotam crianças. Está se mudando o significado da palavra família. Doutor Alexandre, doutor Irene, doutor Jorge Luff. Só faltava essa. Isso é complicado. Família não é mais família. Ou família é mais do que família? Olha, Sancopé, eu vejo isso como uma tendência natural, né? A evolução da sociedade. Nós estamos aí, já tivemos até decisões do Supremo Tribunal Federal considerando algum tipo de família pessoas do mesmo sexo, se não me engano. Foi. Então, eu acho Relações socioafetivas. Então, eu acho que é uma evolução natural em decorrência da mudança de costumes da sociedade, há uma evolução do direito que vai atrás. Então, eu acho que é uma coisa natural, acho que deve ser assim. Hoje em dia nós temos cada vez mais famílias com agregados, etc. Então é possível, sim. Doutor Alexandre. Assim... Quando eu vejo uma notícia dessa aqui, me chama a atenção, né? Não como o doutor Eluf se referiu a mudanças na sociedade. De repente vira lei isso aqui. Aí o senhor, tantos itens que tem para julgamento, vai ter que julgar uma lei para descobrir, para definir se é uma família ou se não é uma família. Eu vou comentar um caso que aconteceu essa semana, conversando com um colega que trabalha na vara de registros públicos. Ele falou que chegou para ele num pedido. Eu não sei exatamente de onde que era a pessoa que estava formulando o pedido, mas de registro de casamento poligâmico, né? Que a pessoa era de um país lá que, enfim, se admitia, queria registrar isso aqui. Eu acho que assim, como profissionais do direito, né, e o direito não é um fim em si mesmo, não é um instrumento, uma vida harmônica em sociedade, a gente tem que respeitar, né, o amor, a dignidade. Agora, os efeitos que isso vai ter, né, jurídicos, assim, por exemplo, previdência, isso é uma coisa que eu acho que tem que ser bem disciplinado e bem pensado, né, porque tudo bem, a pessoa pode querer viver lá com 3, 4, 5 mulheres, aí todos vão ter direito à pensão, a pessoa vai morrendo, vai passando a pensão para, né, então gera desafio, acho que a gente tem que pensar, tem que respeitar essas formas das pessoas viverem. Agora, as consequências que a gente vai ter para isso tem que ser bem refletidas, porque até, né, em termos de erário, que todos nós contribuímos... Não, porque vai dividir, né? Vai reduzir. Então temos que pensar bem nisso, né? Não tenho opinião formada, a gente tem que respeitar. Agora, os efeitos para isso têm que ser bem discutidos. Na verdade, eu acho que à medida que essas demandas forem chegando aos tribunais, os órgãos também vão se aparelhando para atendê-las, né? É esse o sentimento que eu tenho, porque realmente as famílias elas estão mudando. Graças a Deus, hoje as pessoas são mais livres, né? Elas expressam mais à vontade os seus sentimentos, a sua afetividade, e
e o judiciário vai se aparelhando na medida que essas demandas forem sendo apresentadas. É realmente desafiador, no meu sentido. O que eu acho que não pode acontecer é indeferir o pedido, né? Acho que o juiz, o advogado e o promotor vão ter que se esforçar para atender a situação daquelas pessoas que estão naquela situação. Eu chamo a atenção neste assunto aqui, porque a Câmara dos Deputados está trabalhando para criar um novo verbete em um dicionário. Fora do âmbito jurídico, a Câmara dos Deputados, como se não tivesse nada para fazer, está definindo um verbete de dicionário. No contexto, é isso. Não vai chegar para o doutor Alexandre julgar um caso desse, se é família ou se não é família. Ele vai ter que consultar o dicionário para saber. O absurdo de um assunto desse ser discutido na Câmara. É isso que eu coloco, lamentavelmente. É que a Câmara ela tem uma pauta, né? Inclusive, né? Curiosamente, a pessoa que a gente falou tanto aqui, né? Acusada de ilícitos, é um dos expoentes dessa pauta, né? Mais conservadora. Né? Assim, querendo que a visão que uma parcela da sociedade, né? Influente, enfim, que tem da vida, que quer impor isso a todos os demais membros da sociedade. E, realmente, né? Essa questão de querer influenciar o verbete do dicionário, mas não é pior que outras autoridades públicas que a gente tem, ou melhor, é na mesma linha, querer recriar o português. Sim. Né, com termos que até antes nunca eram vistos, né, gêneros, né, de espécies de animais que antes também não se sabia que existiam, né, e vai se forçando uma pauta, né, linguística, como se não tivéssemos outros problemas a serem resolvidos no país. Doutor Alexandre Cunha, juiz de direito, é sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Eu que agradeço, Zé Copé. Doutor Jorge Eluf, advogado, presidente da Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos, sempre bom tê-lo aqui. Muito obrigado, Zancopé, é um prazer, eu estarei sempre presente aqui, ainda mais na companhia tão agradável aí da doutora Irene, doutor Alexandre. Doutora Irene Vasconcelos, que é promotora de justiça, o nosso Gente que Fala, gente do MPD que fala, é possível graças a esta parceria com o Ministério Público Democrático que a senhora representa hoje. Muito obrigada, Zé Copé, muito obrigada, Alexandre, muito obrigada, Jorge. Foi um prazer realmente estar com vocês hoje. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.